esse é uma das coisas que você aprende viajando, se mudando, indo para outra cultura. Isso é uma das coisas que eu aprendi aqui na Alemanha. E voltando, enquanto eu estava em Portugal, eu não conquistei muitas coisas, não conquistei muito dinheiro, não conquistei nem o passaporte europeu que eu tanto esperava lá. Tanto é que faltando um ano porque são 5 anos, 6 anos, né? 5 anos. Faltando um ano pra mim conseguir dar entrada no meu passaporte, eu fui desistir e falei, quer saber, eu vou pra Alemanha. Porque começou a não fazer sentido. Então a experiência que eu tive em Portugal me fez aprender, antes de pensar em vir para a Alemanha com a minha esposa, me fez aprender que, cara, eu vou para a Alemanha, eu vou aprender uma nova língua, eu vou, talvez, lá o salário é um pouco melhor, talvez eu vou conseguir conquistar uma casa. Tudo bem, são vários talvez, mas isso não é o meu foco principal. Eu sempre tive um espírito aventureiro, eu saí lá do Goiás, do Brasil, e eu vim parar aqui na Alemanha, e hoje eu tô aprendendo alemão. Então eu acordo hoje e falo Guten Morgen, até pro vento. Porque eu entendi que é muito mais do que o materialismo que a gente tem na nossa cabeça. É a vivência, sabe? É eu conversar com uma senhora de idade, um senhor de idade de quase 97 anos, e ele me falar coisas sobre a Segunda Guerra Mundial. É isso que eu tô falando, entende? É isso que você tem que ter na sua mente quando você fala, cara, eu quero mudar de país. Não é só sobre eu vou conquistar algo. Esses dias eu fui pedir meu primeiro café em alemão, tava sozinho, minha esposa deixou eu sozinho lá, eu falei, cara, eine Kaffee bitte. Eu me senti, você é louco. O cara, eu me senti, mas não tinha ninguém assistindo. Então eu me senti o cara pra mim mesmo, e eu fiquei feliz, eu fiquei, cara, isso é vivência, cara. Como diz um professor, ele fala assim, esse é o filé mignon da vida. Seu tempo tá acabando, a gente não vai viver muito. E cada plano que a gente faz é como areia que vai se esvaindo, sabe? Eu não tô tentando filosofar, é muito fácil, isso aqui uma criança entenderia. A gente nasce, a gente cresce, a gente vive e a gente morre. Muitas das vezes, muitas pessoas, a vida é interrompida mais cedo. Fatalidades acontecem, então, você já se perguntou, se eu morrer amanhã, o que eu tô fazendo da minha vida? Tá vendo essa ampulheta aqui? Ela representa algo específico pra mim e pra você. Pra mim, no momento, não é só porque tá segurando meu microfone, mas tem outra coisa. Como alguns de vocês sabem, eu tô aqui na Alemanha, me mudei pra cá já tem um mês com a minha esposa e eu tô aprendendo alemão. Então eu já sei algumas coisas. Bom dia, guten Morgen, boa tarde, guten Abend, hoje tá bom dia, heute ist ein guten Tag. Eu tô aprendendo algumas coisas ao longo do dia e eu tenho refletido isso. Aprender uma língua nova não é lá tão difícil. Eu acho que a parte mais difícil da vida é desaprender maus hábitos ou padrões de pensamento. Você vai entender o que eu tô falando e eu vou te explicar por que isso aqui tá aqui. Mas basicamente eu me mudei para Europa em 2022, me mudei para Europa Europa é bonito, né? Mas eu me mudei para Portugal. E lá eu vivi quase 5 anos. Depois eu me mudei para Inglaterra, onde eu vivi 6 meses, aprendi inglês e conheci minha esposa lá. Mas mudando de país em país, isso tem me feito refletir e hoje eu tava pensando, cara, como desaprender um padrão ou uma coisa é tão difícil? Por exemplo, nós baseamos as nossas vidas em expectativas e quando não atingimos essa expectativa, significa que a gente falhou. E quando a gente falha com nós mesmos, cara, parece o fim do mundo. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu vou chegar no ponto. Por muito tempo eu achei que quando eu me mudasse para um outro país, eu ia mudar minha vida, eu ia mudar a vida da minha família, e é isso. Pensar assim não é tão errado. Tudo bem, lá tem as suas... Não é errado você querer mudar a vida da sua mãe, tudo bem. Mas, voltando no ponto expectativa, o ruim é quando a gente pega essa ideia, transforma numa expectativa, e essa expectativa, ela se transforma em plano de vida para sempre. Ou seja, é isso e eu vou morrer tentando e eu vou passar por cima de qualquer um.
Isso é o que faz muitos brasileiros vir para a Europa e começar a passar a perna em outros brasileiros. Se você é brasileiro, você vai ouvir muita história sobre isso aqui. Eu mesmo já me passaram a perna em Portugal, quando eu vivia lá. E esse não é o caso. Mas eu achava, cara, eu tinha isso na minha cabeça. Eu vou mudar de vida, é isso, é isso. Isso quando eu fui para Portugal. Conforme o tempo foi passando, eu arrumei um trabalho ali, eu fui trabalhando ali. Cara, eu trabalhei em vários locais, vários lugares. Pra mim não tinha tempo ruim. Já bateu o desespero, já deu crise de ansiedade. Eu tô sendo bem vulnerável porque isso aqui eu tô te mostrando meu processo de aprendizagem. Porque eu tô num país novo aqui na Alemanha e eu tô aprendendo de novo outra coisa. E eu quero documentar isso pra vocês. E lá em Portugal, eu vivi todas essas experiências e no final, cara, eu não fiquei rico, eu não vi muito dinheiro cair na minha conta, mas muito mais do que isso. Portugal e Inglaterra, ele proporcionou para mim, além de eu aprender inglês na Inglaterra, mas proporcionou para mim expandir a minha cabeça. Então, eu não tô falando somente de, eu aprendi uma nova língua, mas eu conheci coisas que, cara, a escola não me ensinou, entende? Então, porque eles não me despertavam essa curiosidade. Então eu conheci contextos de guerras em lugares específicos na Inglaterra. Eu sei que eu sou um pouco apaixonado por história, mas eu entendi mais um pouco sobre a vida quando eu saí da minha bolha, entendeu? Eu entendi que padrões de comportamento muitas das vezes são culturais e não são só de família e são culturais. Então, por que um brasileiro faz isso? Uma coisa, por exemplo, aqui na Alemanha é muito difícil, cara, você não perceber isso. Eu, por exemplo, eu sempre tive dificuldade, e talvez se você for brasileiro como eu, dificuldade para falar não. Não é muito difícil. A gente vem de uma cultura onde a gente faz a volta e não fala não. Mas aqui eu me deparei com a família da minha esposa, por exemplo, que é alemã, a avó da minha esposa, que por coisas simples eu perguntava, eu posso fazer isso? Ou o que você... Não. E não é porque eles te odeiam, cara. Simplesmente é a cultura deles. Se eles vão falar não, é não, entendeu? E você começa a entender que muitas das vezes o não, ele até te protege. Eu comecei a falar não. Então não é que eu não quero ajudar uma pessoa, mas é porque talvez aquele momento não me convém. Então outro momento eu posso ajudar e dar certo. Mas é muito mais fácil você falar não agora do que se comprometer com algo que você no futuro vai te trazer algum problema, entende? Então esse é uma das coisas que você aprende. Se eu morrer amanhã, o que eu tô fazendo da minha vida? Qual que é o meu propósito, sabe? Uma pergunta que eu tenho feito pra mim mesmo, que tem me ajudado bastante esse tempo aqui na Alemanha é o que Deus tem pra mim aqui, cara? Porque não é só aprender alemão, não é só conhecer coisas novas. Deus tem um propósito pra gente em cada lugar específico ele tem um propósito, entende? Eu queria só... Essas são coisas que estão rodeando na minha cabeça. Eu vou fazer mais vídeos sobre aprendendo alemão, sobre coisas aleatórias da Alemanha, que eu tô aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz, entendeu? Eu tô aprendendo isso aqui na Alemanha, eu vou contar pra vocês, eu tô aprendendo, sei lá, uma coisa... Eu vou falar pra vocês porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso. A sua vida não é somente a bolha que você tá, talvez no Brasil, talvez só no seu trabalho. Mano, pensa, e se eu comprar uma passagem, e se eu conhecer uma nova... E se eu aprender uma nova língua? A vida não é só isso, entendeu? Pensa nisso, é isso. Deus tem um propósito para cada um. Talvez o seu tá passando e você tá aí. O que eu faço? Talvez tá na sua frente. É isso. Tamo junto. Valeu.